Olha para lá, Não, para mim, esquece câmera. Relaxa, esquece câmera. Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa agora com o advogado Leonardo Amaral Pinheiro da Silva, que é autor de alguns livros na área do direito da família. Já lançou o Pacto dos Noivos, o Pacto dos Namorados e agora vai lançar, naturalmente, a segunda edição do Pacto dos Noivos com novidades, porque isso é uma área que está correndo bastante. Conosco o advogado Leonardo Pinheiro da Silva. Léo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Mauro. Bem, imagina-se que quando você parte para uma segunda edição do seu primeiro livro é porque ele já esgotou. Isso. Você conseguiu vender todos os livros. Por que esse interesse tão grande e recente pelo direito de família? Mauro, o diferencial do livro foi exatamente o fato de nós termos feito diversas escrituras públicas procuradas por noivos que gostariam de casar e fizemos na época com o doutor Zeno, enquanto ainda estava no cartório, e eram escrituras públicas diferenciadas. Antigamente as pessoas tratavam de pacto antinupcial exclusivamente para vir discutir, por exemplo, regime de bens, separação total, nada se comunica. Ninguém discutia isso. Não, discutia até... Resolvia lá na igreja mesmo, o cartório ia na igreja e o cara ficava sabendo depois. Mas aquelas pessoas mais bem aquinhoadas, elas optavam por uma separação total para não comunicar. Só que de uns 10 anos para cá, a coisa mudou um pouco. Começou na época com aquele casamento do Michael Douglas e da Catherine Zeta-Jones. O Michael Douglas, por ser ninfomaníaco, ela optou por fazer um pacto de indenização em caso de traição. Isso virou moda por um tempo. Tá? Então hoje nós temos com muita rotina a possibilidade de uma indenização em caso de traição. Porque aí você afasta a possibilidade de discutir a matéria, já do ponto de vista, digamos assim, do direito civil, sob o ponto de vista de um ato ilícito, que é difícil comprovar, alguns juízes, alguns tribunais não aceitam, para tratar a questão do contratual, de que foi o descumprimento de um contrato. Mas a legislação agora descriminalizou, inclusive, a traição, não é isso? A legislação vigente. Na verdade, ela não era crime. O crime é o crime de bigamia. Então, hoje passou a ser admitido já a poliafetividade. Já foi feita algumas escrituras públicas, foi proibido desde o maio do ano passado pelo CNJ, mas isso não impede que você possa fazer por um instrumento particular. Então, tem sido feito. E ele se sobrepõe sobre a legislação vigente se eu tiver um pacto pré-nupcial que estabeleça uma indenização por traição? Ele é perfeitamente possível, não tem nada que proíba, a lei não proíbe uma cláusula. Então esse pacto ele vem complementar a legislação ou vem esclarecer mais? Não, ele vem esclarecer e vem permitir que as partes possam fazer cláusulas em contrato desde que não vá de encontro à lei. São cláusulas customizadas para aquele casal. Para aquele casal, exatamente. E a justiça acata, aceita esse pacto, mesmo que ele não esteja previsto na legislação? Aceita, mas existe uma discussão sobre a eficácia disso. Amanhã, se questionada. Obviamente que hoje todo o direito de família vem no sentido de prevalecer o princípio da autonomia da vontade. Várias pessoas têm escrito sobre isso, várias pessoas têm dito que não é possível o Estado interferir na vontade das partes, com cláusulas, por exemplo, como de poliafetividade, com cláusulas como, por exemplo, de não indenizar. Eu, recentemente, fui procurado por um casal que perguntou se poderia ser colocada uma cláusula ao contrário, uma cláusula de não indenização, em caso de traição. Pode, por que não? Qual o problema? Mas a legislação vigente não prevê uma indenização em caso de traição. Não prevê. Então por que ele quer uma cláusula contrária? Porque para esclarecer apenas? Jurisprudencialmente tem se admitido a traição como ato ilícito. Existem várias ações, várias indenizações decorrente disso, quanto à exposição, quando há um dano à imagem da pessoa pela exposição. Então, esta cláusula vem exatamente afastar a possibilidade de amanhã, se ocorrer isso no casamento, você poder pedir isso. Bem, está na onda, está na moda, está na mídia a violência doméstica. Em algum momento apareceu alguma cláusula prevendo essa questão de violência doméstica no casamento? Não, porque aí já vai ser cláusula que vai de encontro a questões mais complicadas. Há questões que envolvem, por exemplo, Lei Maria da Penha, e que aí sim, essa cláusula seria nula de pleno direito. Porque na própria legislação que trata do pacto antinupcial, tem expressa disposição que diz que é nulo o pacto se violar a expressa disposição de lei. Neste caso, você tem uma norma impositiva. É diferente, por exemplo, de uma cláusula que
traga consequências. Vamos dar um exemplo. No regime da comunhão parcial, comunicam-se todos os bens adquiridos por fato eventual. Se eu tiro na Mega Sena, há a possibilidade de que meu cônjuge ser meu meieiro. Porém, nós podemos fazer disposição sobre isso? Eu não vejo por que não. Se as partes são maiores, se as partes estão de entendimento e anuem com a possibilidade de afastar Doutor Leonardo, a possibilidade de um pacto para um casamento com prazo determinado, a possibilidade de um pacto que prevê férias conjugais, que prevê o famoso Vale Night, alguma coisa dessa natureza? Isso daí foi objeto do último congresso que nós participamos em Rio de Janeiro, Congresso Internacional de Direito de Família, e realmente foi uma novidade vinda numa palestra que depois eu conversei com a professora aqui, Adeu, que teria feito um pacto antinupcial, ficou de me remeter, eu vou até cobrar dela, cogitando a possibilidade de férias conjugais. O que ela fez, muito interessante a ideia dela, para poder ter um embasamento jurídico. Ela pegou o conceito de férias da CLT e a pôs dentro de um pacto antinupcial, permitindo que a cada um ano as partes possam ter um mês de férias conjugais. Fica implícito dentro daí que neste mês estaria o pacto está suspenso permitido. E o pacto estaria suspenso. Não, o pacto estaria invalidado. O pacto estaria não seria traição. Não seria traição, porque estaria previsto tacitamente aquela possibilidade das férias conjugais. Sim, tudo bem. O pacto foi assinado, foi registrado no cartório e a justiça aceita ele? O pacto foi um instrumento feito antes do casamento. A pessoa se casa. Se amanhã ele for questionado, aí vai para a interpretação de um juiz, numa possível ação para contestá-lo ou para impugná-lo, vai a interpretação do juiz. Se for um juiz que vai nesse sentido de que tem que haver uma maior autonomia da vontade, há uma liberdade maior para se poder tratar desse tipo de cláusula no contrato, tudo bem. Agora, se for um que for no literal sentido da lei... Bem, então o pacto, na verdade, é apenas um plus, é um algo a mais dentro da legislação, mas não tem garantia de que ele será acatado pela justiça. Ele é um contrato acessório que segue o principal. Tá? O direito de família, Mauro, é um dos ramos do direito mais dinâmicos que existe. Porque a família evolui a todo tempo. Sim, sem sombra de dúvida. Então, eu já estou lhe perguntando, com tanto pacto, com tanto contrato, de repente pode ter um contrato de gaveta nupcial. Ele é casado oficialmente aqui, tem um contrato de gaveta com uma outra e assim sucessivamente. Não pode porque o nosso direito não admite a bigamia. Então, isso é crime. Ainda não existe legislação proibindo isso. O crime de adultério foi revogado, agora o de bigamia não. Então, a pessoa não pode ser casada 2 vezes. Se a pessoa é casada 2 vezes, o segundo casamento é nulo pelo direito. Então, e o pacto antinupcial é um contrato acessório que segue o principal. Se o principal não existir, ele não vale. Então, nessa hipótese, ele caduca. E um pacto poliafetivo de namoro estável pode existir? Um contrato... Um contrato. Pode. Pode. Instrumento particular. O CNJ vedou a possibilidade de você fazer por escritura pública. Portanto, um cartorário lavrar uma escritura pública de união poliafetiva. Mas isso não afasta a possibilidade de você procurar um advogado e fazê-lo pela via particular. Um instrumento particular. A que você atribui uma corrida tão grande por esse assunto em nível de livro? Questões pessoais de quem compra? Não é só o interesse pelo estudioso do direito, pelo advogado, assim por diante, mas isso ele mexe muito com o dia a dia das pessoas, né? Mexe. E realmente foi uma grata surpresa ver a aceitação do Pacto dos Noivos pelo público. Foi esgotado em 8 meses. A editora me pediu uma segunda edição. Então, o Pacto dos Namorados, que nós lançamos ano passado, foi, por exemplo, um livro inédito, o primeiro, efetivamente, livro tratando especificamente sobre um tema, não só artigos colocados em livros, e ele não teve, digamos assim, o mesmo feedback como o do Pacto dos Noivos, que terminou rápido. Sim. E o que eu atribuo isso? A facilidade de você se divorciar, trazida pela emenda constitucional de 2010, que permitiu que você faça divórcio hoje em cartório, e a maturidade das pessoas e não mais almejarem discutir e irem para o judiciário, ficarem discutindo questão de partilha, que é o principal problema. Então, eles começam hoje a ver que, contratando a relação, um aspecto está resolvido em caso que o casamento não dê certo, o da partilha de bens. Então, a partilha é muito neste sentido, os pactos são muito nesse sentido. O brasileiro acabou com aquela concepção de que
velha que eu tento desmistificar, de você casar, por exemplo, na separação total de bens, é você casar já pensando em se separar. Não. É casar já pensando em resolver como se quem faz um plano de saúde já pensando em se internar, né? Exatamente. Ou então fazer um testamento já sob o argumento de que está aguardando a morte. Que é o terceiro livro que nós vamos trazer nesse mesmo sentido, Pacto Sucessório. O que você gostaria de dispor, mas tem receio de fazer. Eu vou falar nesse terceiro livro sobre a questão de como testar, o que é a possibilidade de ser objeto de herança, tá? E a desmitificar essa ideia de que... Já antes de casar, já vai estabelecer todos esses detalhes? De herança, de sucessão? No Pacto dos Noivos eu trago 2 casos assim. No Pacto dos Noivos, um dos mais diferenciados que tem, Mauro, é a possibilidade de você estipular no pacto antinupcial a renúncia ao direito de concorrência na sucessão. Hoje, como é que funciona? Se você casa na separação total absoluta de bens, você nunca vai ser meeiro do teu cônjuge. Você vai ter sempre uma total incomunicabilidade dos bens. Se tu te divorciares amanhã, não há comunicabilidade. Porém, se tu vieres a falecer, tá? Ele não é teu meeiro, ele passa a ser teu herdeiro, concorrendo com teus filhos. Então, no pacto antinupcial, com o entendimento do professor Zeno, com base numa decisão única do STJ, nós fizemos um pacto antinupcial tratando da possibilidade de os cônjuges renunciarem a esse direito de concorrência e, se eventualmente, durante o casamento, um deles vier a falecer, ele não concorrerá. Essa foi uma das novidades que fez o livro vender lá fora, porque ninguém tinha sido feito isso. E fizemos com o Dr. Zeno, pela primeira vez em 2017. Essa questão de indenização em caso de traição há dos dois lados, é estabelecido dos dois lados, né? Devidamente R$1 comprovado. milhão é o valor mais prefixado de todos que eu fiz. É? Em caso de traição comprovada, e afasta-se, como eu disse, a consequência de você ter que ir ao judiciário e tentar caracterizar a traição como ato estabelece que tipo de comprovação, por exemplo, no celular? Aí vai por meio de prova admitido. O BO, traição detetive, esse tipo de coisa. Normalmente é nesse sentido. Então está tudo bem amarradinho. Tudo bem amarrado. Bem, quando vai ser o lançamento da segunda edição do Pacto dos Noivos? O lançamento vai ser no dia 8 de março, sexta-feira. Dia Internacional da Mulher. Internacional da Mulher. Nós queríamos, na verdade, fazer o lançamento do Princípio da Isonomia Jurídica, que é o nosso terceiro livro, que ainda está rodando e não vai ficar pronto. Então, nós vamos aproveitar e fazer o do Pacto dos Noivos, na UNAMA, tá? E vamos divulgar as principais novidades dele. O que diferenciou do primeiro para o segundo foram 2 modelos novos de pacto. E um deles é interessantíssimo, foi uma novidade do início do ano passado, que é quando a pessoa se casa no regime da separação obrigatória, que não é a separação total. Separação total, as pessoas anuem. A separação obrigatória é imposto, no caso, por exemplo, com uma pessoa de 70 anos. Essa estrutura pública vai interessar muito as pessoas com 70 anos de idade. Que tem sido bem comum agora, ultimamente. Por quê? Porque eles não sabem. Todo mundo chegar no cartório, quantos anos você tem? 70. Ah, tá bom. Então, o regime da separação obrigatória. A pessoa casa e acha que está incomunicável os bens. Só que tem uma famigerada súmula do STF 377 que diz que no regime da separação obrigatória comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Então, essa súmula, pouca gente sabe, as pessoas normalmente que não são da área do direito, ela faz com que, mesmo com 70 anos, se eu vier adquirir um bem, esse bem possa ser comunicável ao outro cônjuge. Na segunda edição do Pacto dos Noivos, nós colocamos um modelo de pacto trazendo o quê? Um pacto cogitando da renúncia desse direito. Quer dizer, você casa e afasta a aplicação da súmula. Bem, então a demanda, a procura pelo pacto tem crescido? Tem, muito. Tem sido muito procurado no escritório por pessoas que querem já casar com solução resolvida em relação... E casar de jovens? Jovens, não, principalmente. Não são outras relações mais maduras, não? Mauro, tem um caso aqui, inclusive de um conhecido, que ele me procurou e ele trouxe um modelo de pacto antinupcial estrangeiro. Traduziu e me mandou. E quis que eu fizesse esse pacto antinupcial de acordo com o modelo do pacto antinupcial americano. Qual é a diferença do americano? No americano, você já pode cogitar no pacto, o que lá é uma coisa mais diferente, questões de guarda, de alimentos, já deixa tudo pré-fixado. Aqui no direito brasileiro, não. Aqui no direito brasileiro, esse tipo de pacto, ele pode ter uma eficácia grande e o objetivo é esse. Mas matérias como, por exemplo, alimentos e guarda, podem ser objeto de discussão a qualquer momento.
Então, se a parte não está contente, por exemplo, com aquela situação no pós, ela pode vir questionar. Sim. E por que sempre pré? Durante o casamento, pode ser feito um novo pacto? Apenas no direito americano. No direito brasileiro, não. O pacto é pré-nupcial, é antenupcial, antes da núpcia. Porque no direito brasileiro, a sistemática é, para você alterar o regime de bens durante o casamento, tem que ser através de ação própria, que hoje só pode ser judicial e consensual. Tá? Existe um projeto de lei para permitir que os cartórios possam fazê-lo agora por escritura pública depois do casamento, mas ainda não está válido. Então, é pressuposto para você alterar o regime de bens durante o casamento a necessidade de o quê? Ser consensual. 2, pedido motivado, formar o juiz. E 3, não prejudicar interesse de terceiro. São os 3 requisitos. Mas contrato só se admite o pré-nupcial. Doutor Leonardo, então no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, será lançado a 2ª edição do Pacto dos Noivos. Muito obrigado por mais essa conversa, esse esclarecimento, essas novidades, cada vez que é um novo livro, porque é uma novidade, é algo muito dinâmico. Né? Isso, com muitas novidades, é verdade. E ainda bem que o direito está caminhando junto com a realidade, né? Porque antigamente ficava demoravam a sair leis. Um vácuo muito grande. E as leis já saíam. A grande queixa com que a pressão da prática. Com a pressão da prática. E saíam já antigas. Sim, ultrapassadas. Ultrapassadas. Então, hoje o direito de família está mais dinâmico nesse sentido. Então, está se antecipando. Né? Essas férias conjugal é uma novidade impressionante. Indenização por traição. Ainda não fui procurado para fazer o de férias conjugais, entendeu? Mas já tenho a ideia de como fazer se amanhã alguém vier e cogitá-lo. Isso em mesa de bar é muito comentado, mas colocar na prática é mais complicado. Colocar no papel não é tão fácil. Não é. Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, aqui voltando, né? Começamos aqui a nossa história como escritor com o Pacto dos Novos e agradecemos o espaço aí para divulgar essa 2ª edição. Estamos aí. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.